Sejam muito bem-vindos, meus caros, e nos últimos dias temos tido vários comentários, inclusive sobre algumas sondagens que têm saído nos meios de comunicação tradicionais. No dia de ontem, se não me falha a memória, Miguel Relvas fez um comentário bastante sensato, diga-se de passagem, em vários campos do próprio comentário, que eu acho que é importante de ser visto e de refletirmos sobre Miguel Relvas abrir a porta a uma coligação com o Chega e dizer que temos que estar à altura das responsabilidades que nos são dadas através do voto. Nomeadamente, quando digo temos que estar à altura, falo das pessoas militantes do PSD, militantes do Chega, militantes da IEL, que temos que estar à altura e esquecermos a ideia das maiorias absolutas. Não vai haver uma maioria absoluta. E, portanto, nós batermos-nos por uma coligação é batermos-nos pela única oportunidade que, apesar de ter diferenças partidárias e políticas e ideológicas, a única oportunidade que nós temos de regularmos a imigração e de fazermos outro tipo de medidas que pode haver em comum entre os partidos. Eu acho que o PSD não está muito preocupado com o controle da imigração, mas eu acho que o Chega, participando num governo, pode efetivamente forçar essa medida e empurrar essa medida para a frente. Não sei, eu acho que há aqui várias questões. Acima de tudo, acho que temos que deixar as diferenças de parte neste momento, porque o tempo das maiorias absolutas já lá vai e, portanto, eu acho que é mais importante resolver os problemas do país em coligação, ainda que algo contra gosto, do que deixarmos a esquerda governar. Vamos ouvir, meus caros, este comentário que eu achei bastante sensato por parte de Miguel Relvas. Eu vi a líder do PS, a líder parlamentar do PS, a dizer, bem, nós não sabemos se vamos ponderar. O PSD tem a história do não é ou não. Na vida política, nós temos que estar preparados para saber respeitar aquela que é a decisão dos portugueses. É uma questão central, os portugueses... Miguel tem alertado, defendido ainda antes das últimas eleições, aliás, que só as maiorias alargadas acabam por conferir estabilidade. Acha que o PSD vai deixar cair o não é não desta vez? Eu acho que o PSD só tem que fazer uma coisa, quer dizer, depois de 2015 nós passámos a ter em Portugal um princípio que é o princípio dos blocos. Independentemente de quem ganha, há o bloco. É um modelo muito europeu, particularmente na Europa do Norte. Mas a grande questão aqui é, eu estou convencido que, e é uma das poucas certezas, se é que ela existe, mas uma das poucas certezas para as próximas eleições é que o bloco de direita vai ser maioritário. Isso significa que o PSD tem que estar à altura das suas responsabilidades. E eu tenho dito, este governo caiu por aquelas razões que ninguém esperava. O envolvimento, ninguém esperava que isso acontecesse. Esperávamos, particularmente depois do orçamento ter passado. Lembramos todos os debates que fomos fazendo, todos os dias, a toda a hora, era o orçamento passa e temos estabilidade até a eleição do próximo Presidente da República, com as limitações constitucionais. E veja que estamos em eleições, com uma situação em que o Parlamento, depois das eleições legislativas, não pode ser dissolvido nos próximos 6 meses. E agora pergunto, o país vai ficar refém destas circunstâncias? E, para além disso, uma outra questão muito importante, que não se pode deixar de ter em consideração. Nós precisamos de governabilidade. Eu ontem ouvi o Sr. Presidente da República... Antes de ouvirmos aquilo que Miguel Relvas vai dizer a seguir, até porque já deixei correr praticamente metade do vídeo, eu acho que é aqui relevante dizer duas coisas. Esta questão de respeitar a vontade dos portugueses é relevante. Luís Montenegro assumiu para si uma postura que provavelmente lhe rendeu algum eleitorado, não sei quanto, sinceramente, não sei qual é a percentagem de votantes no PSD que, efetivamente, em primeiro lugar, não mudam com muita frequência de voto, portanto, votam com frequência no PSD, e em segundo lugar, que acreditam que Luís Montenegro deve manter o não é não. Eu não sei qual é a percentagem de votantes que acredita nisso. Agora, há uma coisa que nós temos que ser honestos. Luís Montenegro apresentou-se como líder de um partido de centro-direita. Se Luís Montenegro se apresentou como líder de um partido de centro-direita e diz que efetivamente quer dar estabilidade e quer manter a estabilidade, que ele aliás faz sempre a questão de salientar, nomeadamente quando há problemas governativos e políticos criados pelo próprio, eu acho que é relevante nós dizermos o seguinte: se nós mantemos esta postura de não haver uma coligação, independentemente da percentagem de votos que seja dado à direita, eu acho que é relevante dizer que isto não vai durar para sempre. E, portanto, como eu disse num vídeo anterior, que postei ainda no dia de hoje, uma segunda oportunidade em política é raro, é praticamente não existente, não costuma acontecer. E com toda a probabilidade, segundo a maior parte das sondagens, aliás, segundo todas, eu ainda não vi nenhuma sondagem que desse uma maioria à esquerda, segundo todas as sondagens que eu tenho visto nos últimos tempos, a direita vai ter uma segunda oportunidade. E há pessoas que dizem, e que têm muito pudor, e que dizem, o PSD não é de direita, é um conjunto de globalistas. Claro que não são de direita. Mas o que é facto é que eles se apresentam como líderes do Bloco, e eles são estatisticamente líderes do Bloco. E, portanto, nós sabemos efetivamente que Paulo Rangel está à vontade
com o fim dos portugueses. Nós sabemos que Luís Montenegro quer uma fábrica de criar portugueses, quer novos portugueses. Nós sabemos todos disso. Agora, vocês acham que há maior probabilidade das agendas do Chega avançarem fora de um governo onde é colocado de parte e onde se diz não é não? Ou é mais provável das agendas avançarem com o Chega a estar num governo, a serem-lhe cobradas responsabilidades e a avançar com determinadas medidas? É que eu, da minha parte, prefiro que avancem algumas agendas do que não avance nenhuma. Eu prefiro ter vitórias práticas no terreno de implementação de medidas do que ter uma vitória de café onde nós podemos dizer, caramba, temos não sei quantos deputados. Sim, mas nós devemos era estar a influenciar a governação. E, portanto, eu acho que, Luís, não estou a dizer com isto que se devem coligar ao Luís Montenegro, por amor de Deus. Enquanto Luís Montenegro for líder do PSD, essa coligação é para deixar de parte. Agora, caramba, se aparecer Pedro Passos Coelho, vamos lhe dizer que não, porque é o PSD, porque o PSD não é um partido de direita. Nós já sabemos disso, mas é uma oportunidade de ouro. Temos que a aproveitar. A esquerda não tem estas peneiras. O LIVRE, provavelmente, também não acha que o PS seja um partido de esquerda. O LIVRE e o Bloco e o PCP, com toda a probabilidade, veem o PS como um conjunto de moderados desinteressantes. Mas se tiverem a oportunidade de fazer parte de uma coligação e influenciar a governação do país, eu posso-vos garantir que eles vão lá estar. E esta é a atitude, talvez maquiavélica, que nós temos que atuar. Nós temos que ter esta atitude. É melhor influenciar a governação do que ter vitórias de café e andarmos o ano todo a dizer que temos não sei quantos deputados. Ainda bem que temos deputados, mas temos que influenciar a governação. Temos que controlar a imigração. Estamos à beira de desaparecer enquanto país demograficamente falando. Portanto, eu acho que é relevante chegarmos à frente. E se Pedro Passos Coelho aparecer, é não pensar duas vezes, é avançar e tentar influenciar o que se muda dentro do país e de que forma é que se mudam as coisas dentro do país. Vamos ouvir o resto. A dizer que o país não precisa de governo porque a economia funciona, o que não é verdade. A economia, particularmente o investimento estrangeiro, precisa de saber quais são as regras que estão em cima da mesa. Ouvimos falar da paz da Ucrânia, ouvimos falar até da possibilidade de enviar tropas, enfim, uma coisa mais esotérica, mas como é que um governo, ou sem um governo estável, se pode tomar uma decisão que mexe, aliás, a nossa história, sabemos que ultrapassámos muito disso com várias missões em vários pontos do mundo, e particularmente em África, que é a nossa vocação. Eu até tenho aqui uma ideia, eu sou a favor da Ucrânia, tenho defendido sempre, mas nas grandes cimeiras de defesa nós não somos convidados a estar presentes. Aqueles que lá estão presentes, aqueles que tomam as decisões, que as tomem com as consequências. Nós temos outra geografia. Eu tenho muito esta postura de Miguel Relvas neste assunto, apesar de às vezes, alguns passageiros no canal que nem estão cá, que não subscrevem, que não são seguidores, mas que aparecem cá, que me chamam para o Putin, a postura é um bocadinho esta, quer dizer, nós vamos de amarras, vamos na onda da tomada de decisões das grandes potências europeias e, portanto, eles tomam as decisões e nós assumimos as consequências. Eles dizem que querem tropas na Ucrânia e nós é que as pomos lá. Parece-me bem. Se calhar se agora a França disser assim, indústria automóvel deve desaparecer, mas a França continua com a indústria automóvel e quem é que desaparece, quem é que faz desaparecer a indústria automóvel no próprio país? Nós, que somos os bons alunos. Portanto, não somos tidos nem achados, mas as consequências da tomada de decisão são nossas. É engraçado, é interessante isto. Vamos ouvir o resto. Não significa que não sejamos solidários ou que não se apoie. Portanto, a grande questão aqui é, o PSD, independentemente de ganhar ou não ganhar as eleições, de ser o partido mais votado, e nós estamos a falar de margens muito curtas. Este último governo foi eleito com 50 mil votos. É uma pequena cidade do interior, não é mais do que isso, com essa maioria. E, portanto, a grande questão é, se o PSD com a Iniciativa Liberal tem a maioria, se podem e necessitarão dos votos no Parlamento do Chega, tem a maioria. A esquerda não vai ter essa maioria, na minha opinião, independentemente dos resultados. Os políticos têm que saber respeitar a vontade do povo e serem coerentes com essas. E mais, vamos ter eleições autárquicas 3 meses depois e vamos também ter eleições presidenciais 6 meses depois. Portanto, vamos ter um clima aqui muito conturbado, muito exigente, muito dinâmico e muito rotativo. As eleições autárquicas e as eleições presidenciais vão ser
extraordinariamente importantes. E quem for governo na sequência destas eleições legislativas vai ter muita influência para um clima vitorioso para as eleições autárquicas. As eleições presidenciais eu já ponho à parte, até porque há outras condicionantes. Eu sempre disse que era um erro apresentar candidatos antes de maio e junho. As circunstâncias vieram a dar razão. Eu sempre disse isso. E aqueles que se apresentaram antes de tempo estão agora numa situação mais difícil. Portanto, os cenários têm que ser de acordo com aquilo que as pessoas têm da sua vivência. Agora, quando os políticos começam a fazer e a construir cenários que não têm a ver com a realidade das pessoas, como é que isto acaba? Acaba mal. E depois queixem-se de haver discursos mais populistas e mais oportunistas no mercado político. Bom, meus caros, esta foi a intervenção de Miguel Relvas e eu gostei da intervenção. Eu acho que há aqui muita sensatez, há aqui algumas discordâncias que eu tenho, mas as coisas são o que são, e eu acho que há aqui muita sensatez nesta intervenção, e Miguel Relvas parece-me, nesta situação em específico, não conheço opiniões de Miguel Relvas noutros campos, mas nesta situação em específico, Miguel Relvas já se mostrou bastante solidário com a ideia de uma coligação à direita, incluindo o Chega, e já não é a primeira vez que diz isto, e esta questão dele dizer que temos que respeitar a vontade dos portugueses e não podemos andar a criar cenários completamente dispares da realidade, eu acho que é uma mensagem até bastante positiva, até porque há muitas pessoas que dizem que às vezes Miguel Relvas fala em nome de Pedro Passos Coelho, portanto fica sempre esta questão de suspeita no ar. E ele faz aqui um exemplo muito giro, que é, houve uma diferença de 50 mil votos. 50 mil votos nem sequer é uma vila, quer dizer, não é uma vila assim muito grande, portanto ele faz aqui esta comparação que eu achei gira. E esta questão do clima de vitória, eu acho que vai ser relevante, quando temos tantas eleições seguidas, pode haver aqui esta questão deste dito clima de vitória, portanto nós passarmos de uma eleição para a outra, a primeira ter corrido bem e a primeira será a mais relevante no meu entender, do ponto de vista daquilo que é a influência política no país, que são as legislativas, e portanto quem tiver um clima de vitória nas legislativas, chega às autárquicas. Eu sei perfeitamente que agora muda tudo do dia para a noite, mas eu acho que quem vencer as legislativas e quem tiver bons resultados nas legislativas, já se está a candidatar a bons resultados nas autárquicas e quiçá ter bons resultados no seu apoiante, no seu representante presidencial para as eleições presidenciais. A mim parece-me que das poucas eleições, a única provavelmente que está decidida, no meu entender, e não digo isto com agrado, como sabem, são as presidenciais. E portanto, eu acho que não vai haver tanto foco nessas eleições, e eu acho que, à semelhança do que disse Miguel Relvas também, adicionando esta informação e terminando o vídeo, eu acho que foi um erro completamente dramático Marcos Mendes, por exemplo, ter assumido a candidatura tão cedo e ter apresentado tão cedo, porque agora vai ter problemas em manter-se relevante, porque agora nos próximos 2 meses Marcos Mendes vai estar completamente fora do radar político, ninguém vai querer saber do que diz Luís Marcos Mendes, com todo o respeito, é o que é. Vão andar em debates televisivos, as campanhas legislativas, e as pessoas vão estar muito mais atentas a isso. Ninguém vai querer saber das presidenciais até as legislativas acontecerem. Talvez quando começarem as campanhas para as autárquicas, aí talvez haja mais espaço para competir pela atenção, mas eu acho que vai haver aqui uma tarefa muito difícil e, mais uma vez, além de estar em vantagem nas sondagens, o Almirante tem a vantagem de ainda não ter avançado com a sua candidatura, e agora que as legislativas aconteceram, com toda a probabilidade não avança tão cedo, e portanto eu acho que o Almirante tem tudo para vencer as eleições, tem o timing, tem as sondagens a seu favor. Acho difícil que o Almirante não vença as eleições, espero estar enganado, mas acho difícil, e portanto basicamente era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado, peço-vos só gostem deste vídeo e que subscrevam o canal, e já agora que deixem a vossa opinião nos comentários sobre o que pode vir a ser o futuro político em Portugal, e se acham possível haver esta coligação, e se devemos deixar-nos de peneiras e fazer a coligação e fazer avançar algumas agendas comuns que possam existir. Era isto que eu tinha para partilhar. Tem as redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.